dessa vez aqui... 1º de abril, quarta, devocional Tim. Tema, grande tarefa. E aí, Marcelo? Não fui eu que lhe ordenei? Seja contigo, forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Você se lembra da história de Moisés? Ele era aquele bebê que foi colocado em um cesto e encontrado pela filha do faraó. Mesmo depois de adulto, Deus continuou fazendo muitas coisas boas na vida dele. Moisés foi obediente ao Senhor e guiou o povo na longa viagem pelo deserto até Canaã. Depois da morte de Moisés, quem liderou o povo foi Josué. Que grande responsabilidade para um jovem que tinha visto Deus fazer tantos milagres pelas mãos do grande líder. Deus ordenou que Josué preparasse o povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Essa era uma tarefa muito importante, mas com essa ordem, Deus fez uma declaração motivadora. Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas palavras se aplicam aos grandes desafios de Deus em sua vida. Não importa qual seja a tarefa que você tenha que realizar hoje, ou quão difícil seja seu problema, o mesmo Deus que cuidou de Moisés e de Josué está pronto para ajudar você também. Só é preciso confiar nas lindas promessas que ele fez. Qual é o seu grande desafio de hoje? Antes de fazer qualquer outra coisa, converse com Deus e peça-lhe que Ele esteja com você. Bom dia. 1º de abril, quarta, devocional Tim. Tema, grande tarefa. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Você se lembra da história de Moisés? Ele era aquele bebê que foi colocado em um cesto e encontrado pela filha do faraó. Mesmo depois de adulto, Deus continuou fazendo muitas coisas boas na vida dele. Moisés foi obediente ao Senhor e guiou o povo na longa viagem pelo deserto até Canaã. Depois da morte de Moisés, quem liderou o povo foi Josué. Que grande responsabilidade para um jovem que tinha visto Deus fazer tantos milagres pelas mãos do grande líder. Deus ordenou que Josué preparasse o povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Essa era uma tarefa muito importante, mas com essa ordem, Deus fez uma declaração motivadora. Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas palavras se aplicam aos grandes desafios de Deus em sua vida. Não importa qual seja a tarefa que você tenha que realizar hoje, ou quão difícil seja seu problema. O mesmo Deus que cuidou de Moisés e de Josué está pronto para ajudar você também. Só é preciso confiar nas lindas promessas que ele fez. Qual é o seu grande desafio de hoje? Antes de fazer qualquer outra coisa, converse com Deus e peça-lhe que Ele esteja com você. Bom dia. 1º de abril, quarta, devocional Tim. Tema, grande tarefa. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso.
Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Você se lembra da história de Moisés? Ele era aquele bebê que foi colocado em um cesto e encontrado pela filha do faraó. Mesmo depois de adulto, Deus continuou fazendo muitas coisas boas na vida dele. Moisés foi obediente ao Senhor e guiou o povo na longa viagem pelo deserto até Canaã. Depois da morte de Moisés, quem liderou o povo foi Josué. Que grande responsabilidade para um jovem que tinha visto Deus fazer tantos milagres pelas mãos do grande líder. Deus ordenou que Josué preparasse o povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Essa era uma tarefa muito importante, mas com essa ordem, Deus fez uma declaração motivadora. Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas palavras se aplicam aos grandes desafios de Deus em sua vida. Não importa qual seja a tarefa que você tenha que realizar hoje, ou quão difícil seja seu problema. O mesmo Deus que cuidou de Moisés e de Josué está pronto para ajudar você também. Só é preciso confiar nas lindas promessas que Ele fez. Qual é o seu grande desafio de hoje? Antes de fazer qualquer outra coisa, converse com Deus e peça-lhe que Ele esteja com você. Bom dia. 1º de abril, quarta. Devocional Tim. Tema: grande tarefa. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Você se lembra da história de Moisés? Ele era aquele bebê que foi colocado em um cesto e encontrado pela filha do faraó. Mesmo depois de adulto, Deus continuou fazendo muitas coisas boas na vida dele. Moisés foi obediente ao Senhor e guiou o povo na longa viagem pelo deserto até Canaã. Depois da morte de Moisés, quem liderou o povo foi Josué. Que grande responsabilidade para um jovem que tinha visto Deus fazer tantos milagres pelas mãos do grande líder. Deus ordenou que Josué preparasse o povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Essa era uma tarefa muito importante, mas com essa ordem, Deus fez uma declaração motivadora. Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas palavras se aplicam aos grandes desafios de Deus em sua vida. Não importa qual seja a tarefa que você tenha que realizar hoje, ou quão difícil seja seu problema. O mesmo Deus que cuidou de Moisés e de Josué está pronto para ajudar você também. Só é preciso confiar nas lindas promessas que Ele fez. Qual é o seu grande desafio de hoje? Antes de fazer qualquer outra coisa, converse com Deus e peça-lhe que Ele esteja com você. Bom dia. 1º de abril, quarta. Devocional Tim. Tema: grande tarefa. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Você se lembra da história de Moisés?
Ele era aquele bebê que foi colocado em um cesto e encontrado pela filha do faraó. Mesmo depois de adulto, Deus continuou fazendo muitas coisas boas na vida dele. Moisés foi obediente ao Senhor e guiou o povo na longa viagem pelo deserto até Canaã. Depois da morte de Moisés, quem liderou o povo foi Josué. Que grande responsabilidade para um jovem que tinha visto Deus fazer tantos milagres pelas mãos do grande líder. Deus ordenou que Josué preparasse o povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Essa era uma tarefa muito importante, mas com essa ordem, Deus fez uma declaração motivadora. Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas palavras se aplicam aos grandes desafios de Deus em sua vida. Não importa qual seja a tarefa que você tenha que realizar hoje, ou quão difícil seja seu problema. O mesmo Deus que cuidou de Moisés e de Josué está pronto para ajudar você também. Só é preciso confiar nas lindas promessas que ele fez. Qual é o seu grande desafio de hoje? Antes de fazer qualquer outra coisa, converse com Deus e peça-lhe que Ele esteja com você. Bom dia. 1º de abril, quarta. Devocional Tim. Tema: grande tarefa. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Você se lembra da história de Moisés? Ele era aquele bebê que foi colocado em um cesto e encontrado